Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Tarde de quinta-feira, véspera de feriado. Sextou, né? Então, quinta-feira com véspera de feriado, sextamos. E nessa quinta-feira o Corinthians estreia pela Copa Libertadores da América. A última partida do Corinthians que foi no dia 12 de março, na eliminação precoce do Campeonato Paulista. O Corinthians volta a campo quase um mês depois no confronto contra o Liverpool do Uruguai, hoje às 7 horas da noite, no estádio Centenário, em Montevidéu, capital uruguaia. Chegou o dia que a torcida corintiana tanto esperava. Estreia da Libertadores, Corinthians que está no grupo D da Liberta, que além do Liverpool do Uruguai, adversário de hoje, tem o Argentinos Júniors e o Independiente del Valle. Argentinos Júniors, inclusive, que estreou na terça e venceu contra o Del Valle por 1-0. Então, momentaneamente, o Argentinos Júniors é o líder do grupo com 3 pontinhos. Caso o Corinthians ou o Liverpool vença por mais de um gol de diferença, assume a liderança do grupo pela diferença de saldos, obviamente, até porque só teremos no fim da rodada uma partida disputada por cada equipe. Liverpool, que é considerado por muitos o adversário mais fraco desse grupo, é um grupo bem complicado esse grupo, muita gente até discorda, mas eu acho que o Argentinos Júniors e o Independiente del Valle são adversários que vão dar muito trabalho para o Corinthians. E concordo com muita gente que diz que o Liverpool é o adversário mais fraco. Então, para um bom início do Corinthians na competição, esse jogo é essencial o Corinthians pontuar. Então, vamos ver como será essa estreia do Corinthians hoje. Corinthians que tem desfalques no setor defensivo. Caetano, que tudo indicava que seria titular, jovem zagueiro da base, né? Cria da base do Corinthians, 23 anos apenas. Ia ser titular, tudo indicava, zagueiro canhoto, treinou bem, mas sofreu uma lesão na coxa e está cortado da partida de hoje. Bruno Mendes está suspenso, outro zagueiro que poderia estar no lugar dele está suspenso, foi expulso na última partida de Libertadores do Corinthians no ano passado, contra o Flamengo, na eliminação contra o Flamengo, então não atuará no confronto de hoje contra o Liverpool, e o Balbuena será titular na partida de hoje. Então, o Corinthians tem esses problemas na defesa, as duas primeiras opções estão de fora. Então o Corinthians vai com uma zaga um pouquinho diferente do que estávamos acostumados a acompanhar no Campeonato Paulista. É algo que preocupa, até porque o Balbuena está oscilando demais. O Balbuena não está bem nesse retorno do Corinthians, então é uma grande incógnita para a partida de hoje. Corinthians que embarcou na última quarta, conhecido como ontem também, para Montevidéu, já está em solo uruguaio, nos últimos preparativos para o jogo. Será o primeiro jogo do Liverpool. Para o Liverpool é histórica essa partida, porque é o primeiro jogo do Liverpool do Uruguai em partidas da fase de grupos da Libertadores. Já jogou para a Libertadores, porém, fase de grupos é a primeira vez. O Liverpool do Uruguai foi vice-campeão uruguaio, garantiu a vaga devido ao segundo lugar no Campeonato Uruguaio. E com esse vice-campeonato, a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores foi assegurada. E o Liverpool, nesse início de temporada lá no futebol uruguaio, já jogou 10 partidas, venceu 4, empatou 3 e perdeu 3 partidas. Bem equilibrado o retrospecto do Liverpool. E ele já tem um título nessa temporada, um dos títulos mais importantes da história do Liverpool do Uruguai, que foi a Supercopa do Uruguai. Foi um confronto contra o Nacional do Uruguai, e equipe tradicionalíssima no futebol uruguaio. O Liverpool venceu por 1-0 e garantiu esse título, que é muito importante para a galeria de troféus do Liverpool. E um dos destaques do Liverpool do Uruguai nesse início de temporada, um jogador que o time do Corinthians precisa ter muita atenção, é o meia Alan Medina. O uruguaio, ele tem 24 anos, já marcou 3 gols nessas 10 primeiras partidas do Liverpool do Uruguai,
e é um jogador que, além de estar marcando gols, é um cara muito criativo, é o cérebro desse time do Liverpool. Então, é um jogador que o Corinthians não pode dar espaço, tem que ficar bem em cima dele, porque o cara está fazendo muita diferença nessa grande surpresa do futebol uruguaio na última temporada. E o Liverpool, a última partida, foi contra o Cerro Largo na última sexta-feira, quase uma semana já sem jogos do Liverpool do Uruguai, e o Liverpool perdeu por 1-0. O Corinthians, por sua vez, jogou 13 partidas nessa temporada, venceu 6, empatou 5 e perdeu apenas 2 partidas. Saiu precocemente do Paulistão, mas perdeu pouco na temporada. De 13 partidas, 2 derrotas é muito pouco. Acaba oscilando muito entre vitórias e empates, mas derrotas, o Corinthians vem tendo um bom aproveitamento nesse início de ano. Mas, como eu disse, o Corinthians vem de praticamente uma pré-temporada. A última partida foi no dia 12 de março, no confronto contra o Ituano. Confronto que foi empate por 1-1 e o Corinthians foi derrotado nas penalidades por 6-5, que acabou perdendo a oportunidade de disputar a semifinal do Paulistão. O Corinthians tem uma invencibilidade de 6 partidas, mas essa invencibilidade é, no meu ponto de vista, uma falsa invencibilidade, porque são 2 vitórias e 4 empates. Então, como eu disse, oscila muito ali entre vitórias e empates. Nesse retrospecto mais recente, mais empates, inclusive, do que vitórias. Então, preocupe em um confronto fora de casa, até porque o Corinthians não vem sendo um visitante indigesto para os seus adversários. Não vem bem jogando fora de casa e vai tentar de todas as formas reverter esse mau aproveitamento longe de Itaquera, até porque, como eu disse no início do vídeo, o Liverpool do Uruguai é considerada a equipe mais fraca do grupo do Corinthians, então é aquele adversário que tem que fazer pontos fora de casa e em casa. Então o Corinthians acaba entrando com essa certa obrigação de vitória. As duas equipes nunca se enfrentaram. O primeiro jogo entre Liverpool e Corinthians, não existe um retrospecto entre as duas equipes. E o provável Corinthians para hoje é com Cássio, Fagner, Gil Balbuena e Fábio Santos. Rony, Fausto Vera, Juliano e Renato Augusto. E a dupla de ataque com Yuri Alberto e Roger Guedes. 2 atacantes no Corinthians. O Adson acabou sambando nessa história porque ele estava em muitas partidas do Paulista como titular, mas gosto dessa dupla com Juliano e Renato Augusto. O Juliano estava fazendo boas partidas no Campeonato Paulista, é um cara que ajuda ali, estava fazendo mais o papel de segundo volante. Vamos ver, né, com Rony e Fausto Vera, e ele tendo um pouco mais de liberdade para criar junto com o Renato Augusto, se ele consegue desempenhar melhor o papel nesse setor mais criativo, mas ele já estava bem como segundo volante. É uma boa aposta do Lázaro, e a dupla de Rony e Fausto Vera também é muito interessante. O Rony, que vem sendo um grande ladrão de bolas a favor do Corinthians, um cara que demonstra muita raça, um cara esforçado. O que falta na técnica ele acaba aplicando em vontade dentro de campo e entrega tudo que pode na partida. Eu acho importante ter um jogador assim na equipe. E o Fausto Vera também é bom na marcação e tem uma saída de bola mais qualificada do que o próprio Rony. Então é uma dupla que pode casar muito bem. Eu confio bastante nessa dupla de Rony e Fausto Vera na volância corintiana. Agora, esse setor defensivo preocupa um pouquinho. O Fábio Santos estava muito mal na reta final do Paulistão. Lado esquerdo sofre demais do Corinthians, sofreu muito contra o Ituano, que foi a última partida do Corinthians antes dessa grande pausa até a estreia da Libertadores. Então vamos ver se esse período de descanso, esse período de treinamentos mais intensos do Corinthians tenha feito bem para o Fábio Santos, evoluído fisicamente, porque fisicamente ele sente muito, até pela idade que é mais avançada para um atleta de futebol. O Fábio Santos vem sofrendo muito. Precisa testar mais o Matheus Bidu para ele ter condições, para ver se tem condições de jogar como titular ou entrar mais nas partidas do Corinthians, porque se vê que não dá certo, se vê que o Matheus Bidu não é jogador para o Corinthians precisa urgentemente ir atrás de um lateral. Fábio Santos não é um lateral que vai aguentar até o final da temporada em alto nível. E o Balbuena, como eu disse, está oscilando muito, errando muito lances bestas.
então pode fazer diferença negativa para o Corinthians. Mas é um bom time, no geral é um bom time. O Liverpool do Uruguai é uma equipe que não tem tradição em Libertadores, isso faz muita diferença nessa competição. E o Corinthians entra com favoritismo, até pelo período que teve para se preparar, o período de descanso, entre aspas, né? Foco apenas em treinamentos, não em partidas. O Corinthians ele tem que voltar com a parte física mais forte do que a do Liverpool. O Liverpool vem em uma sequência de partidas e, tecnicamente, a equipe do Corinthians é mais qualificada do que a do próprio Liverpool do Uruguai, que não tem um grande nome, um grande jogador fazendo uma baita temporada, ou que tenha feito no ano passado uma baita temporada, um cara diferenciado. Então o Corinthians ele entra com certo favoritismo e eu acho que leva uma vitória difícil. O Corinthians não é uma equipe que se dá muito bem jogando fora de casa, mas eu acho que nesse jogo, nessa estreia de Libertadores, o Corinthians vence por 1-0. Qual que é o seu palpite? Comente aqui o seu palpite entre Liverpool do Uruguai e Corinthians, lá em Montevidéu, na capital uruguaia, às 19 horas, tá bom? Se inscreva no canal, curta o conteúdo. A inscrição é muito importante para nós aqui no R-City. E, além disso, você não perde nenhum conteúdo do canal, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!